apresenta o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria Prefeitura de Petrópolis. Bom, galera, bom dia. Eu acho que vocês não tomaram café da manhã. Ou está muito próximo do almoço, né? E aí já está aí com energia. Cris Oliveira e Lúcia Riff. Joana Silva. Apresentação feita em 4 de maio no primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis. Esta acontece em um palco elevado que possui 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. O fundo é composto por um grande banner estampado com o tema do primeiro Flipetrópolis e um telão que passa ao vivo a roda de conversa que também está sendo filmada. À frente, é possível ver as primeiras fileiras da plateia. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Cris Oliveira, uma mulher branca que possui cabelos lisos de tom grisalho, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja saia preta midi e uma regata branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Lúcia Riff, uma mulher branca de cabelos ondulados, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja bata azul estampada de vermelho e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, sendo ora uma mulher negra de cabelos ondulados e blusa preta, ora uma mulher branca com os cabelos presos e blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. Qual é a relação entre revolução tecnológica e o mercado literário? E para a gente começar essa conversa, queria começar aqui conversando com a Cris. Cris, fala para a gente o que você percebe, né, de perspectivas, tendências e de quais são os impactos da revolução tecnológica que está acontecendo nesse momento no mercado literário. Olá, bom dia a todos. Eu ia falar loura, mas eu não sou mais. Eu sou grisalha, de olhos azuis, tamanho mediano, eu tenho 1,60 m, estou usando uma saia preta e uma camiseta branca. A inteligência artificial, né, todo mundo tem acompanhado, promete e tem trazido transformações bastante importantes em todas as áreas. E a gente tem um impacto bastante importante na área autoral, na área da produção de texto. Então, se a gente imaginar que a inteligência artificial hoje ela tem a potencialidade, né, de pegar todos os textos disponíveis, fazer uma síntese e transformar em novos textos, que hoje ainda tem cara de inteligência artificial, para quem usa ChatGPT ou outras tecnologias similares, vê ainda que você consegue identificar que aquilo é uma produção que não é humana, mas a tendência, né, e que muito rapidamente a inteligência artificial possa produzir textos iguaizinhos aos que são produzidos ao humano. E mais do que isso, um texto com uma assinatura. Então, é possível para uma dessas máquinas ler, né, todos os textos de Machado de Assis, por exemplo, criar ideias sobre esse texto e produzir um novo texto, que não é nenhum daqueles feito pelo Machado de Assis, mas que tem a assinatura do Machado de Assis, ou seja, o jeito de escrever, o mesmo maneirismo, o mesmo tipo de linguagem, o mesmo formato, e soltar isso ao público, o que leva assim, a algumas questões relativas a essa produção, né? A primeira que como é que isso é feito sem a autorização desse autor, sem a autorização dessa editora, dos representantes, os titulares daquele texto, né? Em segundo lugar, aproveitamento de todos esses textos que foram produzidos, né? Nesse caso do Machado de Assis, mas se a gente imaginar, vamos escrever um texto sobre ir à Lua, né? Já que falamos tantos aqui de ir para Marte, e a gente utiliza 1.000 textos, 10.000 textos, produzidos por autores de toda a natureza, que são indexados, sintetizados e transformados numa terceira informação que não
remunera nenhum desses autores e que não dá crédito para nenhum desses autores. E é importante a gente saber que, assim, que eu acho que é o grande pulo do gato, que é a inteligência artificial hoje, ela está numa estrutura em que ela consegue repetir os neurônios do humano, então ela consegue fazer interligações, né, e ter o contraditório para ir criando novos conhecimentos e novas possibilidades, sem a limitação que a gente tem do crânio. Então, o cérebro humano ele tem uma limitação de crânio, por mais tem um limite da inteligência, tem um limite do quanto ainda o mais inteligente dos seres humanos consegue ler e agregar. E na inteligência artificial, não. Então, assim, o que a gente tem é um resultado, um texto que utilizou 1 milhão de textos já produzidos pela humanidade, mas que não dá esses créditos, não dá essa referência e nem remunera esses autores, para além de conclusões que essa máquina pode ter, que não são conectadas à verdade. Mas acho que a gente depois fala sobre isso. Muito bom, Cris. E você traz uma perspectiva bem interessante, que é a forma que a inteligência artificial vai mudar na dinâmica do mercado. Né? E a gente está falando da produção e também da forma como as editoras, né? Como as empresas que fazem parte desse nicho. E aí, Lúcia, para a gente trazer um pouco para o indivíduo, porque todo esse processo de mudança que está acontecendo, e a mudança ela não começou ontem, né? A gente vem do processo histórico da humanidade de estar sempre atravessando ondas de mudança. O que muda é que, ou talvez a principal diferença, é que a velocidade com que as mudanças estão acontecendo hoje é numa velocidade que a gente pouco experimentou, e a gente pouco tem repertório para lidar, porque a gente não tem isso no histórico. E o que se prevê é que, daqui para frente, essa velocidade vai ser ainda maior. Isso não tem só impacto na dinâmica do mercado editorial, mas também nas pessoas que atuam nesse mercado. E aí eu gostaria que você falasse um pouco aqui para o público qual é o impacto disso, né, nos autores, nas pessoas que estão produzindo conteúdo para o mercado literário e também para os consumidores. Boa tarde, pessoal. Obrigada a todos por estarem aqui. A gente tem que se descrever, né? Começar pela autodescrição. Grisalíssima, estou de jeans e uma bata azul, sei lá, não sei se precisa muito mais do que isso. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Devo confessar que, quando a Cris e a Joana me disseram que o tema não era direito autoral, que é, enfim, a ferramenta que a gente usa lá no trabalho do dia a dia, lidar com os autores, contratos, e, enfim... mas, sim, seria inteligência artificial, eu entrei em pânico. Porque, caramba, eu, de fato, a inteligência artificial para nós, no mercado editorial, na agência, para os autores, para tradutores, para revisores, para roteiristas, é um grande medo, né, do quanto isso vai, essa ferramenta vai impactar o dia a dia do trabalho, o ganha-pão dos autores, o quanto enfim, essa máquina, vamos chamar assim, vai conseguir substituir quem ela vai substituir. E o que eu já sei é que já se pode substituir muito bem, quer dizer, com todas as aspas, pelo amor de Deus, mas já se substitui tradutores com inteligência artificial, já se substitui revisores, cópias, esses trabalhos assim, capas, e isso me dá, para dizer sinceramente assim, uma tristeza muito grande, porque e quando eu penso que uma máquina vai ler todo o Machado de Assis e escrever o Machado de Assis, aí realmente é de cortar o coração, porque essa máquina não sofreu, essa máquina, tudo bem, pode ter sido hiper bem, enfim, feita com toda a inteligência que o homem consegue fazer essas máquinas, e essas máquinas que eles dizem inteligência artificial generativa, que consegue absorver conhecimento e criar conhecimento em cima do que absorveu, mas essa máquina não sofreu, não foi traída, não foi, né, não perdeu um filho, não gerou uma vida, não teve decepções ou alegrias. Né? Vai ser tudo artificial para essa máquina. Por mais bem feita que a máquina seja, por mais bem arquitetada, sei lá, dentro da sua inteligência. Mas quanto mais a gente lê sobre inteligência artificial, mais assustado fica, porque é para ser uma coisa que, de fato, um belo dia,
nos substituirá a todos, sei lá. E eu só fazendo o último parênteses aqui, quando começamos a falar de inteligência artificial, agora, hoje até, para ser sincero, eu me lembrei da primeira vez que isso me assustou. E eu tinha 15 anos de idade e fui assistir o 2001, Odisseia no Espaço. Depois eu li o livro do Arthur C. Clarke. E, naquele momento, a gente começou a ter medo do computador, desse grande computador, do Hall, que ia nos dominar, que ia, né, nos superar. Né? E, enfim, chegamos agora, nesse momento, 1000 anos depois, na hora que realmente, de fato, a máquina está nos ameaçando. Né? Eu sinto agora como uma ameaça. Enfim, é isso. Isso é um bom ponto, né, Lúcia? Porque eu, dentro das empresas, também percebo isso, um pouco do olhar para a inteligência artificial e de todas as tecnologias que estão surgindo a partir disso, a partir de um olhar de ameaça. E, muitas vezes, esse olhar de ameaça ele também está relacionado pela falta do conhecimento, por ser algo ainda desconhecido, por ser algo que a gente ainda não tem tanto contato e nem ali o hábito de usar isso no dia a dia, ou, às vezes, não consegue também perceber como é que isso pode ser usado para trazer ganhos, né? E, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria fazer uma pergunta para a Cris, eu queria fazer uma pergunta para o público. Quem de vocês utiliza a inteligência artificial no dia a dia? Olha, estou vendo aí algumas mãozinhas levantadas, eu poderia dizer ali uns 40%, eu não sinto ainda que é metade. Então, a tecnologia ela está chegando. Eu lembro que a primeira vez que eu fui convidada a usar as plataformas de inteligência artificial no meu trabalho, porque eu trabalho com desenvolvimento de lideranças, foi em 2022. Eu demorei 1 ano para abrir lá o Gemini, o Chat GPT, para poder, de fato... mas o que é isso aqui que me assusta tanto também? Porque tem esse lugar, né? E aí, hoje, eu uso essa ferramenta como uma aliada para me ajudar a pensar coisas que talvez sozinha eu não consiga fazer isso. Ou, a partir do que essa ferramenta me apresenta de possibilidades, com as perguntas, reflexões que eu trago, eu pensar em novas coisas ou pensar em algo novo a partir do que está sendo colocado. E aí, Cris, para a gente pensar, né, e também você trazer sua percepção, é possível a inteligência artificial ajudar a gente a construir, né, um futuro mais sustentável, um mercado literário mais inclusivo? Existe alguma perspectiva que vai trazer ganhos? Ou não, né? A gente não sabe. Eu acho assim, a gente primeiro tem que olhar para isso. Se a gente pega textos que foram escritos quando surgiram as novas tecnologias, quando surgiu o cinema, depois, primeira fotografia, o cinema, a televisão, cada vez que uma dessa tecnologia agregada no nosso dia a dia, você tem uma enxurrada de textos muito pessimistas, dizendo agora o mundo acabou, todas as tecnologias anteriores não vão mais ser utilizadas, né? Todo mundo previu que a televisão ia acabar definitivamente com o cinema, o que não ocorreu, né? Então, a gente vê que as coisas vão sendo agregadas. A gente tem que, na verdade, olhar para isso com um pouco mais de cuidado, porque a inteligência artificial ela é uma mudança de paradigma, né? Muito grande, muito forte, uma possibilidade que todas as outras tecnologias talvez não trouxeram de uma vez. Agora, eu acho que sim, a gente não sabe de verdade como é que esse futuro vai ser, mas acho que existem algumas perspectivas, por exemplo, na área da arte performática, né? Então, teatro, dança, música. Uma das previsões é de que, ok, todos nós podemos assistir várias coisas online, né, em qualquer lugar, pela nossa telinha, qualquer tempo, on demand, mas que o humano prescinde daquela experiência performática real, ao vivo. Então, tem gente que prevê que o artista talvez seja o profissional mais bem remunerado do mundo daqui a 20, 30 anos, porque é o que vai sobrar de experiência humana. Nesse sentido, a gente estava conversando, talvez aconteça isso com os livros, né? Um selo, escrito por humano, 100% humano, né? Que nem como a gente tem, né, todos os alimentos sem agrotóxicos, né? Então, assim, o texto sem a inteligência artificial. Porque tem uma coisa que eu acho que assim, é inevitável que a inteligência artificial vai escrever com qualidade.
que ela vai conseguir produzir textos. Agora, ela nunca é original no seu 100%, né? Ela não consegue. Falta a experiência humana, falta suor e lágrima, né? É como se fosse sempre uma experiência terceirizada. Agora, eu acho que para os autores é muito importante que esses textos que são utilizados, todo esse insumo utilizado pela inteligência artificial, ele precisa ser traqueado e remunerado. Então, assim como é feito com as músicas hoje, com muita facilidade, né? Você pega um Spotify, todos esses agregadores, a hora que toca uma música, isso é traqueado. Então, assim, essa inteligência artificial tem que ser traqueada, né? Tudo que ela é utilizado para que você gere a remuneração para esses autores humanos e para que você gere o crédito desses autores humanos. Não podemos esquecer que a inteligência artificial, ela não criou aquilo, ela não é autora daquilo. O autor, ele é humano. Então, assim, ela usou o que estava lá de substrato para fazer uma síntese e soltar um texto. Bom, Lúcia, a Cris está falando sobre, né, estratégias para que a gente não, ou os autores, né, eles não sejam tão penalizados com a capacidade de produção e de análise de dados, de informação, que a gente não tem como competir. Mas a qualidade do conteúdo, ela é essencialmente humana, porque isso depende da nossa capacidade de cognição, de pensamento, de reflexão e de analisar os dados dentro de um contexto. Não dá para só, como você falou, né? Não dá só para colocar toda a obra de Machado de Assis dentro da inteligência artificial e pedir para produzir, porque tem que analisar o contexto que aquilo foi inserido, né? E tem algumas nuances também da escrita, porque toda a escrita tem um pouco do inconsciente do autor ali, né? Tem um pouco do criador. E aí você que atua, né, há mais de 30 anos como agente literária, que faz gestão de carreira de muitos desses autores, o que você percebe que pode ser um desafio para essas pessoas ou para esses profissionais, pensando nesse cenário que a gente está desenhando aqui com o futuro da inteligência artificial? Eu acho que para o autor de literatura, que está, enfim, a grande matéria-prima dele é ele mesmo, é a história de vida dele, a sua, enfim, seu passado, o seu ambiente. É muito difícil você substituir isso por uma inteligência artificial. Para certas áreas, talvez seja mais complicado, talvez para a área de não ficção, para a área científica, para a área, não sei. Os roteiristas estão muito preocupados, né, de serem... Quando você tem... me lembrei daquele caso do... Aí é um caso real mesmo, não é inteligência artificial, é aquele autor, o Patterson, se não me engano, que criou uma equipe para escrever livros no estilo dele, né? Depois da morte dele, os livros continuaram sendo escritos naquela mesma receita de bolo. Esse tipo de obra talvez acabe sendo... invadida, vamos dizer assim, por uma criação artificial. A literatura, não. A literatura verdadeira, acho que não. Né? E lá na agência, quer dizer, o nosso contato direto com os autores, com a obra deles, com as histórias deles, com as carreiras. Quer dizer, eu não vejo ameaça ali. A ameaça é mais uma coisa maior. Quer dizer, e a gente olhando para frente, de fato, isso... vai, quer dizer, por exemplo, para essas áreas como bancos e seguradoras e não sei o quê, já se domina, né? A inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia, né? Para tudo, né? Então, não é como se a gente pudesse dizer, não quero a inteligência artificial. Não, eu quero, ela está lá, ela faz parte, para a parte científica toda, imagino que seja muito útil também, poder compilar dados com uma velocidade muito grande para a área de segurança, sei lá. E até outros setores, sei lá, como, sei lá, vendas, marketing, coisas assim, né, em que você, na compilação de dados, você consiga criar caminhos melhores, né? Na área da criação humana, assim, na área da essência, eu não consigo imaginar uma máquina inventando algo novo. Uma coisa é você pegar uma obra, ler essa obra e criar uma coisa parecida com essa obra, ou pegar uma opção de obras e dizer, deixa eu escrever no estilo desse grupo de autores. Outra coisa é você criar um novo... Aí podemos citar vários, até dos que estão aqui, um novo Itamar, uma nova Carla. Você não cria assim.
Você precisa de toda uma vida desses autores para que eles produzam as belezas que eles estão produzindo, né? Enfim, posso citar dezenas de exemplos. Então, assim, nesse momento agora, nessa nossa geração, ainda não vejo essa ameaça na literatura. Mas, concordo com a Cris, quer dizer, de fato, eu me lembro quando me chamaram para falar sobre quando chegaram os e-books, ficou todo mundo apavorado, meu Deus, o que vai acontecer? O livro não vai ter cheiro, o livro não vai ter, né, materialidade e tal, e, meu Deus do céu, não atrapalhou absolutamente nada. De fato, tem isso, né? Tem um medo assim, um pouco dessa... E as mudanças vão se atropelando, e a gente vai ficando meio tonto nesse processo, mas não sei, agora dessa vez estão meio que entrando, estão quem estão? Mas esses criadores, né, estão entrando em áreas talvez que sejam muito preciosas, né, muito preciosas para nós, né, que é da arte, né, essa coisa da arte. E aí tem um ponto, né, que sua fala também me fez lembrar, que é quando a gente está falando de diferentes gerações e também do processo criativo, porque a gente não acorda, muitas vezes, criativo. E o processo de criação ele também exige um pouco de persistência e insistência para que isso aconteça. E o processo de criação da obra também passa por isso. E quando a gente vai dialogar com uma geração que já nasce com a revolução tecnológica a todo vapor, em andamento, existe uma tentação, né, de muitas vezes não exercitar esse processo criativo, porque existe uma prontidão de informação e um mundo de informações que podem ser processadas hoje em alguns segundos dentro de alguma dessas plataformas. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco mais, que o que a gente pode falar com essa nova geração para resistir a esse lugar de ir pelo caminho, o atalho, né? Que é pegar o que está sendo produzido, colocar lá no chat GPT ou em qualquer outra plataforma e, dali, já criar uma nova produção, né? Resistir a esse atalho para viver o processo de criação, de inovação, né, de desenvolver ali a competência de criatividade, que muitas vezes é um processo lento, gera desconforto, é um processo que exige, às vezes, olhar para si, entender esse momento, entender o que está acontecendo, e que muitas vezes precisa de disposição. E o que a gente pode falar para essa geração? Cara, isso é um desafio tremendo, né? Um desafio para os professores, para os pais, né? Nós somos da geração pré-internet, né, em que uma pesquisa era feita na Barça, que era feita na biblioteca da escola, enfim, biblioteca pública. Você não tinha esse atalho, né, de entrar no Google. Agora você não fica 2 minutos com uma dúvida. Ali, em 1 minuto, você descobre, né, um trabalho de pesquisa. Eu tenho irmãos que são professores universitários e é dificílimo saber o que é um texto original do autor, o que não é, né? Porque muita coisa também é um pouco puxada da internet, puxada do que já existe. Então, isso é um desafio. Eu acho que eu não tenho uma resposta para você. Eu sei que isso é um problemão, né? Mas talvez, sim, tirar as crianças dos celulares o máximo possível, enfim, ensiná-las o amor pelo livro, pela leitura, vir em festivais como esse, sei lá, né? Sair um pouco desse caminho fácil, né? Posso entrar um pouquinho? Pode, claro. Eu queria fazer 2 reflexões aqui, um pouco até no contracaminho, assim. Você não diz para o cara, quando você descobriu o carro, você não fala para a geração do carro que é para ela andar a cavalo. Eles não vão fazer isso. Então, assim, a geração que nasceu hoje, ela vai usar a tecnologia de uma maneira que a gente não usa. Meu filho, um dia eu disse para ele, esse algoritmo, você só vê a mesma coisa. Aí a resposta que ele me deu foi, você, mãe. Porque eu e meus amigos, a gente coloca várias coisas no celular ao mesmo tempo, quando a gente não está usando, para enganar os algoritmos. Então, eu vejo uma imensidão de coisas que eu não veria, eu não sei nem o que está passando, para o algoritmo não aprender e me dar coisas diversas. Então, assim, é um outro jeito de olhar para aquela telinha. E eu acho, sim, que é óbvio que a gente tem que continuar estimulando o livro, porque o grande problema que eu acho que a gente tem hoje é o da concentração. Tudo muito rápido, troca de assunto, não consegue se aprofundar.
Mas a criatividade, eu acho que ela vai vir na tela. Eles usam essa tela de uma maneira que a gente não é capaz. Então, eles criam aqui. Eu seria incapaz de escrever um artigo meu nessa tela. Eles são capazes de escrever um livro inteiro. Então, assim, eu acho que o desafio é como é que essa tecnologia é agregada na vida e a gente continue a ter uma vida que não é comandada pelo computador, mas comandada pelo humano, né? Ou pelos desejos, satisfações humanas. Eu acho que o problema da inteligência artificial, que foi muito do que a Lúcia disse, assim, no final da linha, ela não cria nada novo. Então, ela te dá mais do mesmo. É que nem Netflix. Chega uma hora e você fala, mas parece que eu já vi esse filme. Porque ela te dá tanta coisa igual que aquele filme é igual ao anterior mesmo, tem o mesmo mote, tem o mesmo jeito, que foi o que eles tentaram fazer com os roteiristas. Substituir os roteiristas por uma inteligência artificial que usa aquelas estruturas e cria filmes iguais, que é o que as pessoas querem ver. Então, eu acho que o humano é que garante que não vai ser igual. A inteligência artificial ela pode juntar 1 milhão de textos, mas ela não traz poesia, né? Ela não traz... E aí o que a gente precisa é garantir que essas novas gerações queiram poesia, queiram esse diferente, esse estalo que não vem do igual. Que fala, né, gente? E aí tem um ponto para a gente também conversar, que é essa hegemonia, né? Esse mais do mesmo, essa ausência da diversidade, que sem a tecnologia ela já existe, ela sempre está presente, né? Quando a gente vai pensar em autores e autoras mais vendidos, se a gente for pensar nas últimas décadas, isso tem mudado um pouco. Você já tem mais pessoas negras, sobretudo as mulheres, né? Você não tem só uma hegemonia ali de um único grupo racial, que é a população branca, ou maioria, ou os homens. E a gente também sabe que a obra, né, ou a inteligência, que é uma obra, ela também reflete um pouco do que os criadores pensam, a forma como os criadores funcionam. E a gente estava falando lá no fundo sobre os vieses inconscientes, né? O quanto que isso reflete e pode perpetuar. Porque se eu tenho uma quantidade de informações que são uma perspectiva da vida, uma visão, né, ali de mundo, e essa visão de mundo é a que é dominante, é a que a gente mais percebe ali de produção de conteúdo, e você vai retroalimentando para manter um pouco dessa hegemonia, que é, como a Chimamanda fala, né, o perigo da história única, você está sempre ouvindo a mesma história a partir da mesma perspectiva. E aí eu vou começar com você, Cris, para a gente falar um pouco sobre isso, né? Como é que a gente também pode usar da inteligência artificial, porque eu gostei muito quando você trouxe que a gente precisa agregar o processo criativo à inteligência, ela precisa fazer parte do processo, não ficar fora dela. Então, como é que a gente pode usar esse movimento tecnológico que está acontecendo para que a gente não reproduza as mesmas condições de hegemonia, de dominância de uma única perspectiva, de uma única história, e que a gente possa pensar no futuro com a maior pluralidade e diferentes perspectivas? Ixi, a gente tem que mudar a sociedade. A questão é assim, ó, a inteligência artificial, a Lúcia falou uma coisa interessante, que ela fez assim, eles. Parece que eles. Eles somos nós. A inteligência artificial é criada por um ser humano. Tudo bem, eu diria para você que é um ser humano bem mais inteligente do que eu, porque eu não consigo juntar aquela tecnologia. Mas, assim, é criada por um ser humano e ela traz todos os nossos defeitos. É isso que a gente também, às vezes, não compreende. Ela não é isenta. Não é porque é tecnológico que é isento. Ela tem um viés. E esse viés é trazido pelos humanos. Então, o que a gente precisa, em relação à inteligência artificial, é ter o mesmo que a gente tem que ter na vida pessoal. A gente cresceu dentro de uma série de vieses e preconceitos, né, que a gente tenta refazer, né? Ideias que você tenta mudar de lugar, entender que aquilo não é uma realidade, mas uma história única, né? Em função do colonialismo, não é à toa que tem o decolonialismo. Então, assim, agora que a gente precisa trazer isso para dentro dessas tecnologias. Eu acho que foi um susto a primeira vez em que as pessoas perceberam que a inteligência artificial também era preconceituosa, né? Mas, no final das contas, se ela
veja, se ela se alimenta do mundo digital, né? Vamos falar de imagens, que é muito mais fácil, em que os brancos, os negros, os orientais aparecem de uma determinada forma, é isso que ela reproduz, porque ela não cria. Ela não faz uma outra leitura. E tem um experimento em que pediram para essa inteligência artificial fazer uma outra leitura e foi um desastre. Porque daí, quem colocou a informação também não sabia o que colocar e o resultado também não tinha conexão nenhuma com a realidade. Era ainda mais preconceituoso. Então, o que a gente, nesse ponto de vista, eu acho que a inteligência artificial até ajuda a gente a perceber, nossa, quando ela sai o resultado meu Deus, olha o que a gente é. Porque, no fundo, é isso. É porque é uma dificuldade de se reconhecer como parte do problema, né? Como se o problema estivesse só fora, isso só acontece lá fora, são as instituições, e aí não percebe que as instituições da sociedade são formadas de pessoas. E é a forma como nós nos comportamos, como a gente fala, os conteúdos que a gente produz, é que vai formar essa realidade que a gente vê fora e assim, putz, é assim mesmo? Não, é assim mesmo, né? Não tem como ter um produto diferente quando você tem ali, né, os fatores sendo os mesmos. E antes de a gente abrir para o público também fazer pergunta para vocês, Lúcia, olhando toda a sua trajetória, o que você percebe de evolução no mercado editorial quando a gente fala de pluralidade e diversidade de autores? Olha, mudança é radical. Radical. De uns anos para cá, eu diria, sei lá, 2000 começou muito, o Me Too teve um impacto violentíssimo no mercado, e depois aquele assassinato do Floyd, que foi um negócio terrível. Eu acho que esses foram dois elementos catalisadores dessa mudança, mas a mudança já estava em curso, já estava vindo, já estava a caminho. Mas eu acho que a partir desses dois momentos que não tem nada um com o outro, mas que vieram ali naquele período de 2, 3 anos, né? Hoje em dia, o que a gente vê é uma procura imensa por obras de mulheres, por obras de autores negros, por obras de autores que vêm do Brasil inteiro, não apenas Rio e São Paulo, por obras diferentes, estilos de escrita diferentes, por tudo novo, assim. Há um ponto que alguns autores estão se ressentindo porque sobraram. Às vezes nos procuram, eu sou branco, homem, mas eu sou hétero, homem, branco, não sei o quê, tenho espaços. Acho que não. Chega a ser, sabe, mas é bonito de ver, assim, sabe? Quer dizer, eu comecei no mercado editorial em, sei lá, 83, é um ano bem pré-histórico, mas a agência mesmo em 91. Então, havia um domínio de grandes editoras apenas, havia um domínio de obras estrangeiras, de importados, de enlatados. Sabe? A força do autor brasileiro é recente, agora, é de 2, 3 anos para cá. Sabe? E esses festivais literários também valorizando o autor brasileiro e tudo isso, quer dizer, a mudança, as mudanças não são só tecnológicas, as mudanças também são de comportamento, são de olhar, sabe, ter uma noção de Brasil que o mercado antes não tinha. Era uma coisa do eixo Rio-São Paulo, né? Eu me lembro de uma coleção que a Objetiva fez há 1000 anos atrás, que era fora do eixo. Fora do eixo era ser de Porto Alegre, era ser de Belo Horizonte. Sabe? Era linda a coleção, mas é bizarro chamar de fora do eixo, né, nesse sentido. Então, eu estou bastante feliz até, estou bem orgulhosa do que a gente está construindo no mercado editorial, uma pluralidade não só de escritas, como também de editoras, de tamanhos de editoras, de propostas, né? E é isso, acho que tá bonito o momento, assim, acho que está. E a gente tem sempre escolhas, né? Com qual olhar a gente vai interpretar essa realidade. A gente pode olhar como uma possibilidade de conhecer diferentes narrativas, diferentes pontos de vista, que a pluralidade de ideias e perspectivas ela faz com que a gente evolua pessoalmente como seres humanos e que a gente passe a pensar nos problemas complexos, né, que a atriz já listou aqui, a partir de uma pluralidade de visões.
E é muito curioso ouvir você falar isso, né, sobre, né, esse lugar da figura do homem branco, hétero, cis. É porque no mercado siderúrgico, agronegócio, que eu atendo tech também, existe um sentimento de perda de espaço. É como se assim, não, mas de repente agora eu não sei mais se eu sou o predileto, né? Eu tenho preferência ali. E aí eu acho que tem um convite também para essas pessoas, porque, como você falou, é um processo de revolução, de mudança, que passa pela transformação pessoal para dar conta dessa mudança, que é de se revisitar e de se reposicionar. E começar a pensar qual é o meu lugar dentro desse novo contexto. Qual é o meu lugar, qual é a minha posição, que não é perda de espaço, né? A gente está falando de uma melhor distribuição de espaço, de recursos, de múltiplas narrativas que vão passar a circular. Muito obrigada por contar essa história. Bom, a gente está aqui indo para o finalzinho da nossa mesa e eu queria dar a oportunidade para quem tiver interesse de fazer perguntas. Eu tenho aqui o Gustavo. Alguém tem um microfone aqui? Aqui. Poliane. Aqui na frente. Obrigado, Gustavo Grandinetti, um dos 6 curadores da Flipetrópolis. A gente observa na indústria cinematográfica que a maioria das salas é ocupada por filmes estrangeiros, até de baixíssima qualidade. No meio cinematográfico já existe a cota de tela, que garante um acesso pequeno aos filmes nacionais, mas não é suficiente. Na literatura, se pegarmos os livros mais vendidos, vamos ver que, numa lista de 10 ou 12 dos mais vendidos, normalmente tem 1 ou 2 brasileiros, e que normalmente somem da lista com muito mais velocidade que um livro estrangeiro. A pergunta é se seria viável estabelecer uma cota para livros nacionais, tal qual a cota de tela. É uma pergunta. E a segunda pergunta, o que move as editoras, as grandes editoras, a trazer do exterior contratos com autores que vendem muito, mas com baixa qualidade? Há alguma preocupação ética dessas grandes editoras de só trazerem livros que sejam vendáveis, mas que também haja uma preocupação ética? Olha, eu diria que o recorte que a gente vê hoje não é tão negativo quanto que você está colocando, Gustavo. A gente tem autores brasileiros vendendo mais do que os estrangeiros, e eles não somem da lista rapidamente. E tem um número realmente muito expressivo de autores brasileiros brilhando na lista. Eu não diria que estar na lista é um fator fundamental para aferir, quer dizer, com certeza estar na lista não é um fator fundamental para aferir a qualidade de uma obra. Tem livros excelentes que estão há muitos anos aí, clássicos ou não clássicos, clássicos contemporâneos, pode-se dizer, que nunca entraram numa lista e que estão sempre sendo vendidos, reeditados e adotados em escolas, universidades e tal. Estar na lista, claro que é legal, que dá uma visibilidade para a obra, mas não é fundamental, né? A gente acompanha muito lá na agência os resultados de vendas, muitas vezes não se expressam tão claramente na lista. A outra coisa é que, lá atrás, assim, nesses idos, né, teve uma época que eu cheguei a conversar com o pessoal do Publish News, que são meus amigos, enfim, na época a gente estava bem próximo, e sugeri para eles por que a gente não faz uma lista de mais vendidos só com autores brasileiros, porque não aparecia nunca um autor brasileiro na lista de mais vendidos e eu ficava muito nervosa com isso. E eles, de fato, fizeram, mensalmente passou a ter uma lista de mais vendidos de autor brasileiro. Mas depois abandonaram isso, porque, de fato, não precisa mais, né? A gente tem, acho que 50% da lista já é nacional, né? Entre não ficção, ficção, autoajuda, infantil e tal. Tem um número expressivo de autores. Agora, quando você fala de trazer autores estrangeiros de qualidade e tal, aí já entra num terreno complicado a gente conversar, né? Quer dizer, dependendo do perfil da editora, o que a editora vai buscar é um best-seller, quer dizer, é um livro que vai
Quer dizer, você vai dizer que o Código da Vinci tem qualidade literária? Não tem nenhuma. É um livro que, obviamente, é uma coisa para você ler e depois esquecer no banco do metrô. Mas vendeu muitíssimo e tal. Teve lá a trajetória que teve. A gente também tem que lembrar que uma parte do público curte ler um best-seller, curte uma literatura de entretenimento, né? E aí é importante que você tenha livros para... Tem gente que gosta de ler HQ, gosta de ler, enfim, gosta de ler terror, gosta de ler policial. Eu acho que a gente não tem que também cercear a leitura, né, o gênero de leitura, cada um lê o que gosta, né? Eu vou ficar mais nas coisas literárias, eu tenho a menor paciência para essas outras coisas, mas isso sou eu. Acho que a indústria também é um termo chato, né? Falar mercado editorial, de mercado ou de indústria, mas precisa as várias vozes também nesse sentido, né? Pegar, enfim, então acho que é válido. Acho que muitas pessoas acabam chegando no que é chamado uma literatura mais sofisticada através de uma leitura de entretenimento também, né? Então, é difícil a gente escolher, e, de fato, você tem algumas editoras que querem só editar best-sellers. Agora, o que diz respeito à cota de tela, a gente tem um... Eu não vejo como fazer isso para o livro, porque, eu acho que a gente já vem, de fato, o mercado editorial brasileiro vem se fortalecendo e muito, não só no Brasil, como no exterior, né? Tanto que as obras têm sido muito mais reeditadas no exterior do que era no passado. Mas, acima de tudo, o cinema, né, o audiovisual, ele vive de um espaço, né? Você tem um espaço para criar uma cota, um espaço dentro da TV aberta, dentro da TV fechada, dentro dos cinemas, tem aquele horário para ser utilizado, né? E aí você passa obrigatoriamente X horas de produção nacional no streaming, ou você, de fato, tem que ter um percentual do uso daquele cinema para a produção nacional. Eu sou muito a favor. Todos os países no mundo fazem essa reserva para a sua produção nacional, para que ela circule, porque é difícil concorrer com a produção americana, não porque ela é melhor, mas porque ela é mais financiada, ela tem mais dinheiro para circular o mundo. Então, é importante garantir essa cota de tela, mas é porque a gente tem o que reservar, né? No caso do livro, não tem. O leitor é um cara livre, graças a Deus, né? Ele entra na livraria e escolhe o que ele vai ler, ou no seu e-book, ou etc. Então, eu não vejo como fazer isso. O que tem que ser são políticas de incentivo à leitura, políticas, né, de publicação de material nacional. Muito bom. Tem uma pergunta aqui para a gente... Pergunta para a gente fechar. Oi? Senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira conversando. Não está, não. Agora sim. Boa tarde. Eu queria parabenizar os curadores da Flip que estão aqui, parabenizar os organizadores de um modo geral, que incentivaram esse evento maravilhoso em Petrópolis, minha cidade natal. Eu não moro aqui, eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou autora, professora da PUC. Lancei um livro aqui, dia 1º de maio, esse aqui, por sinal, Mães Faltosas Crônicas e Outras Histórias. Não é um livro, obviamente, que está entre os best-sellers, né? Mas eu queria concordar muito com a Cris quando ela falou sobre o uso da inteligência artificial, né? E que a gente precisa mesmo de textos literários que desafiem a inteligência artificial. Nada mais desafiador do que poesia, né, do que textos literários escritos por pessoas causadas por suas histórias, que têm toda uma causalidade psíquica e tal. Sou psicanalista, né? Enfim, esse é um livro de crônicas, de histórias sobre mães que eu chamo de faltosas, porque mãe que não falta, mãe que não faz falta, ela causa problemas que grudam nos seus filhos. É um livro muito bonito sobre o desejo feminino, atravessando essas maternidades possíveis, tá?
E aí eu vou, para fechar, é um comentário, mas é uma certa divulgação também do livro, mas eu queria desafiar a Silvia. Silvia, já que você falou em tradução, desculpe, Lúcia, desculpe. Dentro das histórias e crônicas, tem alguns poemas meus de outros livros que eu já lancei, tá? E esse é um dos poemas que eu intitulo Oração do Poeta. E aí eu queria saber como é que a inteligência artificial traduziria isso aqui. Palavras que estais em mim, sublimadas sejam os vossos nomes. Seja a voz de vosso reino refeita em minha vontade, assim nas pedras como no papel. O dom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdurai em nós, nossas crianças, assim como perduramos naqueles em que formos lidos. Não nos deixeis cair sem tentar ação, mas livrai-nos em letras que amem. Obrigada. Tá legal, agora foi. Bom, obrigada, tá? Sucesso também no seu livro aí. Bom, para a gente ir fechando aqui, e aí eu vou abrir espaço para que vocês possam também trazer, né, aqui a mensagem final, pensando, né, o que mais é possível fazer para que a gente potencialize a produção humana. Então, não sei quem é que quer começar, Cris? Posso começar. Bom, primeiro, eu acho que a inteligência artificial não faria essa tradução, né? Exige uma emoção, uma subjetividade que não está na máquina. Como eu sou advogada, eu acho que eu tenho que terminar dizendo que a gente precisa, urgente, de uma regulamentação da inteligência artificial. E não é uma regulamentação pelas amarras. Eu sou 100% a favor de todo tipo de liberdade de expressão e de uso dessa máquina, mas a gente não pode esquecer que ela é uma máquina, ela é uma ferramenta de uso para a humanidade. E ela precisa ser regulamentada, como todas as ferramentas o foram, como todas as tecnologias o foram. A internet, quando surgiu, também houve uma discussão gigante e logo se percebeu que não era um mundo de ninguém, é um mundo nosso. Então, a gente precisa voltar a se aterrissar de que todas as tecnologias estão conectadas com a nossa humanidade. Foi criada por um humano, é usada por um humano, ela traz resultados bons ou ruins para os humanos e, portanto, ela precisa de uma regulamentação. Eu acho importante que o faça, para que os autores sejam protegidos, para que as obras sejam protegidas, para que a gente, como cidadão, possa diferenciar o que é uma produção humana do que é uma produção tecnológica, do que é uma verdade e do que é uma fake news. Eu acho que é isso, gente. Boa feira. Super obrigado, Afonso. Não tem preço estar aqui. Lúcia? É isso, queridos. Foi uma delícia estar aqui. E eu diria, só para complementar o que eu concordo inteiramente com o que a Cris falou, eu acho que a gente tem que desenvolver ao máximo o espírito crítico das pessoas, né? Das crianças, dos adultos, de nós todos, a gente conseguir interpretar o que a gente está ouvindo, interpretar o que a gente está lendo, entender o que a gente está lendo e ouvindo e estimular ao máximo leitura, educação e tal, o mais plural possível, porque realmente o mundo está meio assustador, né? Quando a gente vê as pessoas acreditando em coisas tão loucas. Que a Terra é plana. Que a Terra é plana, que, né, que o Trump é viável, sei lá, coisas... a gente anda com bastante medo, né? E medo também, enfim, de mudanças climáticas e coisas assim. Então, a gente tem que pensar de uma forma inteligente, coerente, né? Enfim, é isso. Eu diria que é o que a gente precisa no momento, é espírito crítico, né? E agradeço muito, agradeço você, Joana, querida demais. Cris, prazer te conhecer imenso. Bom, agradeço a vocês por esse papo, né, por essa conversa.
Já estamos aqui encerrando essa mesa. Queria agradecer a vocês também que ficaram aqui conosco até esse momento, a galera que está nos assistindo e acompanhando aí no YouTube. E aí a gente, né, convida vocês a continuar aqui na feira, porque tem toda uma programação aqui. Eu estarei aqui de volta às 15 horas, também com o André Trigueiro, para a gente falar um pouco mais sobre ESG. E vejo vocês também circulando pela feira. Muito obrigada.